Olá, eu sou o Márcio Miranda e a partir de hoje eu te acompanho nesse que é o podcast 15 Minutos, aqui da Gazeta do Povo. É um espaço para discussão de assuntos importantes, sempre com análise e a participação da equipe de jornalistas e comentaristas da Gazeta. E de segunda a sexta vai ser assim, em 15 minutos, no tempo que cabe na correria do seu dia a dia. Se não tiver couro duro, nem se candidata a vereador, que a pancada é o tempo todo. Pois é, chegamos aos 6 meses de governo Bolsonaro. E aí, o que dá pra dizer, hein? Entre quedas de ministros, leis contestadas, polêmicas na política, recuos, idas e voltas, não foi, aliás, não tá sendo, um período fácil. Aqui no 15 Minutos, nós vamos analisar esse tempo que teve até bastante entrevista do presidente com alguns chavões já bastante conhecidos. Tocante isso aí, tá certo? Em cima disso aí, ok? Gafes e frases de efeito. Inclusive, os nova-iorquinos. Eu já tô por aqui, o Levi. A maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra. Vai ser um dos temas do 15 Minutos de hoje. As pesquisas apontam que 85% da população é favorável à redução da maioridade penal. Esse que você ouviu é o deputado federal Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro. Ele que falou durante o lançamento da Frente Parlamentar Mista pela redução da maioridade penal. Esse lançamento aconteceu em Brasília. Vai ser outro assunto aqui do 15 Minutos de hoje. E outro tema é a dependência digital das crianças. O Paraná vai ser o primeiro estado do país a aderir a um programa que se chama o Desafio Detox Digital Brasil. O que é isso exatamente? Em alguns minutos eu falo do assunto. 6 meses de Bolsonaro, presidente do Brasil. O que aconteceu de melhor e de pior até esse momento? Para a gente analisar, eu convidei aqui o Fernando Martins, que é editor de República aqui da Gazeta. Fernando, obrigado pela presença aqui no 15 Minutos, tudo bem? Tá, eu que agradeço, Márcio, tudo bem. Bom, já no final desse primeiro semestre do governo Bolsonaro, esse primeiro momento, da administração, talvez um dos destaques em relação a avanços, quando a gente fala de balanço, que é o acordo Mercosul-União Europeia, depois de 20 anos sendo negociado. Esse é um avanço importante, bem recente. E outros avanços? O que dá pra gente citar nesse período, Fernando? Márcio, até diria só, voltando um pouquinho à questão do acordo com a União Europeia do Mercosul, eu diria que é o principal avanço do governo, é o principal projeto, não é nem projeto, enfim, é um projeto de Estado, que vem há muito tempo, que o Bolsonaro conseguiu agilizar a assinatura do acordo, que envolve, lógico, os outros países daqui, e apresentar, e ele deve ter um bom impacto aí pro país, porque, enfim, é um acordo de livre comércio, vai entrar produtos melhores aqui no Brasil, vindos da Europa, mais baratos, de mais qualidade, e vai abrir um mercado importante para nossos produtos na Europa, que é um dos principais mercados do mundo. Agora, outros avanços aí, eu acho que a gente pode colocar também, embora não tenha sido votado ainda, a atual situação da reforma da Previdência. Talvez seja, ela está aí, como a gente diz, na bica para ser votada aí na comissão especial, e o governo tem uma projeção, uma expectativa de votar na Câmara, no plenário, ainda nesse primeiro semestre. Primeiro semestre não, que já nós estamos no segundo semestre, mas no primeiro semestre legislativo, que se encerra aí dia 18 de julho. Então, assim, é um avanço que ocorreu, tem alguns outros, em algumas outras áreas. O Ministério da Infraestrutura fez leilões de aeroportos, concessões de portos também. É um ministério que vem dando alguns resultados práticos. Tem a MP da Liberdade Econômica, que tenta desburocratizar a vida de quem é empresário, que sabe que é difícil, tem um monte de burocracia. Então esses são os pontos, acho que a gente pode dizer que são os principais destaques desses primeiros 6 meses. Agora, num desses avanços que você citou, Fernando, tem a questão da reforma da Previdência, que aí já está embutida uma outra pergunta que eu faria, que apesar de se considerar um avanço, também evidencia um problema do governo nesses 6 meses, que é a negociação política com o Congresso. Quer dizer, marcou também esse governo, pelo menos nos primeiros 6 meses, uma relação conturbada com o Legislativo. Sim, a relação continua tensa, a própria reforma da Previdência ela vem avançando, é lógico, mas também teve problemas aí de tramitação, e qualquer coisa, qualquer atrito aí com os deputados pode pôr tudo a perder, embora ela tenha avançado bastante. Mas de fato, e a gente tem até um levantamento, fizemos aqui, tem uma reportagem da Gazeta, que mostra que o governo Bolsonaro apresentou 34 projetos ao Congresso.
e até agora só conseguiu aprovar 4. Lógico, o Congresso tem todo um tempo mais moroso, mas são só 4 projetos de 34, e tem vários que estão lá, podemos dizer, meio na geladeira, assim, que o Congresso está trabalhando ali daquele jeito que a gente sabe como é que é. Para um início de governo, que a gente diz que o governo tem aquela lua de mel aí, não só com a sociedade, mas com o próprio Congresso, é um desempenho até um pouco moroso. Mas, enfim, vamos ver como é que vão ficar as coisas daqui para frente. E o que não faltou também, falando em balanço de 6 meses, foi polêmica, né, Fernando? Só puxando pela cabeça aqui, teve declarações da ministra Damares, teve a saída já do ministro da Educação, né, o primeiro-ministro Ricardo Vélez, também bastante polêmico. Aí são algumas que dá para a gente lembrar. A gente tem assim, a gente pode dizer que tem uma parte do governo, o próprio Bolsonaro, a gente pode às vezes incluir nessa, que é chegado a dar declarações. Declarações no mundo político, a política é muito discurso, então qualquer colocação mal colocada, ou enfim, ou provocativa, muitas vezes causa essas polêmicas. Tem vários ministros falam o que querem, acabam criando animosidades com o Congresso. A gente tem também o Abraham Weintraub, ministro da Educação, gosta de fazer vídeos lá cantando, dançando na chuva. Está chovendo fake news. Mais recentemente ele fez uma piadinha aí sobre o fato de um militar brasileiro ter sido preso na Espanha com 39 quilos de cocaína. Ele fez uma piada envolvendo aí o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, enfim, que também criou na própria direita brasileira pelo mau gosto. Então, são esses pontos. Tem o filho do presidente também, o Carlos Bolsonaro, que adora tuitar e vive criando atritos. E o próprio Bolsonaro já fez deu umas tuitadas que criou bastante polêmica. Lembrando aí, no Carnaval foi aquele famoso vídeo do Golden Shower que ele postou, depois apagou, um vídeo de bastante mau gosto, né? Pois é, também marcam esse período as tuitadas e as postagens. Fernando, obrigado pela presença aqui no 15 Minutos, até uma próxima. Até. Pauta é pelo projeto da Previdência, também pela Lava Jato, pela defesa da Lava Jato e também pelo projeto anticrime e corrupção que o país precisa continuar. Falando em governo Bolsonaro, vamos lembrar que o final de semana que passou foi de protestos em várias cidades do país. Manifestantes que saíram às ruas para prestar apoio à Operação Lava Jato e ao ex-juiz federal Sérgio Moro. Isso, claro, depois do vazamento das conversas envolvendo o então juiz Moro e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Nesse domingo, manifestantes aproveitaram para defender ainda a aprovação da reforma da Previdência. Isso apareceu em alguns dos protestos. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou. Escreveu que a população brasileira mostrou novamente que tem legitimidade, consciência e responsabilidade para estar incluída cada vez mais nas decisões políticas do nosso Brasil. Isso escreveu o presidente Bolsonaro. Já o ministro Moro foi um pouco mais, digamos, enigmático. Escreveu ele: "Eu vejo, eu ouço. Lava Jato, projeto anticrime, previdência, reforma, mudança, futuro." Foi isso que disse o ministro da Justiça. Esses atos de domingo aconteceram em 88 cidades, segundo uma contagem feita pelo portal G1, e reuniram milhares de pessoas. Olha, menores de 18 anos são considerados inimputáveis no Brasil. Isso de acordo com o Código Penal, a Constituição e também o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas já há algum tempo esse tema vem sendo debatido. Uma boa parte da população, inclusive, é favorável à mudança. É isso que mostram as pesquisas. Uma do Datafolha, do ano passado, por exemplo, mostrou que 84% dos brasileiros acham que aos 16 anos, meninos e meninas devem sim responder criminalmente. Na semana que passou, foi lançada oficialmente lá em Brasília a Frente Parlamentar Mista, ou seja, que envolve senadores e deputados federais, pela redução da maioridade penal. Ela que vai ser presidida pelo deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro. E se for analisar dessa forma, que não acaba com a violência, não acaba com a criminalidade, então não temos mais até que punir os criminosos adultos, não temos mais que prender estupradores, latrocidas e todos esses que cometem crimes hediondos. Para a gente analisar o assunto, eu convidei aqui no 15 Minutos o Jones Rossi, que é editor de Ideias, um espaço na Gazeta do Povo, envolvendo os principais temas da sociedade. Jones, você traz para a gente aqui dados de um estudo que aponta que a redução da maioridade penal pode representar efetivamente uma diminuição na quantidade de crimes praticados pelos menores. É um elemento a mais nesse debate, né? Tudo bem? Obrigado pela presença aqui no 15 Minutos.
Obrigado você por ter me chamado aqui por 15 minutos, eu estou feliz de estar aqui. Então, esse estudo ele é diferente porque ele é feito por um doutor especialista em economia do crime. E é um estudo assim desprovido de viés partidário, de viés ideológico. Ele pegou vários dados de estudos americanos, né, que mostram o efeito da punição nos menores e mostrou que poderia haver uma redução grande de homicídios, de até 63% no número de homicídios cometidos por menores. Os menores hoje, eles são vítimas também, né? Dá para chamar assim, porque eles são vítimas na questão do tráfico de drogas, por exemplo. Porque como eles são inimputáveis penalmente, fica fácil de você trazer esses jovens para o crime. Por exemplo, os traficantes recrutam esses menores de idade, até 10 anos de idade, até às vezes menos, para cometerem crimes menores e às vezes crimes maiores também, a mando deles, porque sabem que eles podem cometer várias vezes, serem reincidentes e, enfim, eles vão acabar tendo uma punição aí de no máximo 3 anos de apreensão, né? É isso que esse estudo mostra. E a gente sabe que o crime, pelo menos no Brasil, o crime compensa. E como esse estudo fala de estímulos, né? Estímulos sociais, estímulos econômicos, é muito bom nesse sentido para esses criminosos cometerem esses crimes, porque a punição é pequena, então o estímulo que eles têm é grande, já que você tem uma grande recompensa em um custo muito pequeno. Então, vamos dizer assim, economicamente o custo-benefício é alto. Eu citei aqui que na semana que passou foi lançada lá em Brasília a Frente Parlamentar da Redução da Maioridade Penal. E aí acho que cabe a gente lembrar que esse assunto teve em pauta recentemente lá em Brasília, inclusive com a aprovação de uma PEC que previa a redução da maioridade penal no Brasil para 16 anos, isso lá em 2015. E não avançou muito a discussão do tema. Parou meio que na aprovação na Câmara, está parada no Senado, inclusive, essa PEC. Tendo um governo agora com esse viés, que tem, é claro, tem uma base de apoio, uma base de sustentação muito voltada também a esse tema, há chance disso andar com mais velocidade lá em Brasília, Jones? Então, provavelmente sim. E a própria frente, a criação da frente é uma amostra disso, né? São 194 deputados, 9 senadores de 17 partidos. E os partidos que estão envolvidos mostram que tem uma chance maior da PEC andar. Porque tem ali o PSL, que é do Bolsonaro, o DEM, né, que são partidos mais conservadores, mas também tem o PDT, que é o partido de esquerda, da Tabata Amaral, do Ciro Gomes, tem o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, tem o PSDB, que normalmente é avesso esse tipo de punição, no governo deles não andou nada, muito de segurança pública, tem o Avante, o Podemos, ou seja, são 17 partidos de todos os espectros ideológicos que estão no parlamento brasileiro. Fora os que não estão fazendo parte ainda, mas que provavelmente apoiam o tema desses partidos e tem todo o trabalho de convencimento que 194 deputados podem fazer. Jones, obrigado pela conversa aqui no 15 Minutos. Eu que agradeço, espero participar de outros programas. A gente já lembrou hoje aqui no 15 Minutos da ministra Damares Alves, que no comando do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, colecionou algumas frases polêmicas ao longo dos meses. Menino veste azul e menina veste rosa! Pois é, mas não é só de polêmica e frases meio curiosas que vive essa pasta comandada por ela. Vem aí um projeto que envolve um tema importante, a dependência digital das crianças. Você acha que seu filho ou sua filha passa muito tempo no celular? Pois é, creia, você não está sozinho ou sozinha. É uma preocupação que está chegando ao governo federal, que inclusive está lançando esse projeto chamado Desafio Detox Brasil Digital. A proposta é ajudar a diminuir o tempo de exposição das crianças e adolescentes a esse mundo do telefone celular. O Marcos Xavier Vicente, que é editor da Gazeta do Povo, mandou aqui um áudio para a gente para explicar mais sobre essa proposta. O Desafio Detox Digital Brasil vai ser implantado a partir de 8 de julho. As escolas do Paraná foram escolhidas para começar esse processo aqui em todo o Brasil, depois isso vai ser estendido para o Brasil. E a intenção é justamente que as crianças e os adolescentes passem um pouco menos tempo na frente do celular. A primeira ação desse programa aqui no Paraná, que vai já ganhar força logo na sequência do começo, ali no início de agosto, os pais vão receber uma cópia, os pais, as crianças e os professores vão receber uma cópia do Marco Civil da Internet, das leis que determinam o uso da internet no Brasil.
até para os pais saberem o que a lei diz sobre o uso da internet, no que diz não só em relação à saúde das crianças, mas também em relação ao uso indevido, né? Casos como pedofilia, pornografia infantil, para os pais ficarem atentos a esses tipos de crime que as crianças podem ser vítimas. E a reportagem completa desse assunto, que está no site da Gazeta, traz a palavra de um psiquiatra que fala dos vários riscos dessa exposição excessiva ao celular para a saúde das crianças. E essa foi a edição de número 1 do podcast 15 Minutos. Quer ter muito mais informação sobre tudo isso? Então não esqueça de assinar a Gazeta do Povo para ter acesso a todos esses conteúdos e muito mais. O 15 Minutos, nosso podcast diário, é gravado no estúdio da Gazeta do Povo em Curitiba. Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio teve a produção do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo de Rodrigo Fernandes. Obrigado pela sua companhia e até mais! Gazeta do Povo. Clareza de convicções, coragem no posicionamento.